Então, vamos para a pergunta que todo mundo está aqui para saber. O E-Social, ele vai ser prorrogado, sim ou não? É boato, sim ou não? O que aconteceu aqui? Uma das federações, né, é um órgão representativo da população junto ao governo, né? Então a gente tem que entender isso. A missão desses órgãos é realmente representar a população, representar um pedaço, né, dessa população. O que aconteceu aqui, um dos órgãos, né, e acredito que foi até um grupo, né, mas foi um dos órgãos que divulgou que isso já estaria sendo prorrogado, né? Essa informação ela é um pouquinho apressada, né, um pouquinho apressado a gente dizer isso. Tivemos agora a reunião do comitê diretivo do E-Social, e foi lá que a gente participou, né? E foi lá que a gente buscou as informações efetivamente acertadas. Para passar para vocês. Para passar para vocês da forma mais assertiva possível, né? A gente não seria leviano de dizer prorrogou. Então vamos lá, o que aconteceu? Sempre houve, na verdade, né, uma distinção do fisco em relação aos contribuintes em função do tamanho, né? Então nós tínhamos lá a simplificação de uma série de obrigações acessórias para as empresas do Simples Nacional, né? Para os microempreendedores individuais. E qual era a reclamação? Coloca o cronograma, Renata. Quando se dividiu a totalidade das empresas, nós dividimos em 3 o cronograma, né? Nós dividimos em fases e dividimos em 3 grupos de empresas. No primeiro grupo, as empresas com faturamento acima de 78 milhões. Isso. No segundo grupo, todas as outras com faturamento abaixo de 78 milhões. Ora, então nós não estávamos dando, no primeiro cronograma que foi colocado, nenhuma simplificação, nenhum prazo a mais, nada para as empresas do Simples Nacional, nem para os microempreendedores individuais. Tá? Em função do desafio que essas empresas teriam para fazer a compliance dessas informações e entregar essas informações da forma correta, os órgãos representativos foram até o comitê diretivo do E-Social solicitando que o prazo não é nem que fosse prorrogado, mas que ele fosse deixado um pouquinho mais abaixo, para que se pegasse um pouquinho mais leve com as empresas do Simples Nacional, porém unicamente com as empresas de faturamento até 4,8 milhões, e também com as empresas do meio. Então, pega um pouquinho mais leve com as empresas de faturamento até 4,8 milhões, deixa a gente agir de uma outra forma. Então, até porque o MEI ele foi criado justamente para facilitar. Para facilitar a vida, para girar a economia de uma forma mais simplificada, né? Até para formalizar aquele trabalho em autônomo. Bom, então o que foi solicitado, né? O que foi solicitado ao comitê diretivo do E-Social foi que colocássemos o prazo para a segunda fase e o prazo final para que as empresas fizessem a adequação fosse estendido até novembro. Tá? Esta é a solicitação. Então, o prazo final para que a gente entregasse as informações da primeira e da segunda fase ficaria para novembro. Não mudou o cronograma. Não mudou o cronograma. Tá? Foi prorrogado? Não foi prorrogado. Não foi prorrogado. Aliás, essa não é nem a solicitação. Então, nós estamos ainda, a gente precisa dar um passo atrás. Foi solicitado ao comitê diretivo do E-Social. Exatamente. A informação que nós temos do próprio comitê diretivo do E-Social é que ainda está em análise esse pedido. Exatamente. Então, foi solicitado, mas o pedido ainda não foi analisado. Tá? Uhum. Então, nós não temos como, de forma leviana, dizer que foi prorrogado. Tá? De outra forma, mesmo que a solicitação seja atendida, da forma como ela foi feita, não está sendo prorrogado. Né? Isso que é importante comunicar. Não está sendo prorrogado o cronograma do E-Social. A primeira fase continua sendo a primeira fase, mas a data final para a entrega dessas informações está sendo postergada um pouquinho mais. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a vigência até novembro, só que o início ele continuou no mesmo lugar. Né? Então, as pequenas empresas, incluindo micro pequenas empresas, o MEI, começaria normal agora em julho. Começaria normal agora em julho. Da primeira fase. Segunda fase também normal agora em setembro. E eles têm esse prazo até novembro. Isso. Então você isso, né? Isso, exato. Então você ganhou um prazo aí um pouquinho maior em relação à entrega dessas informações de forma que dê compliance. Uhum. Não estamos falando de prorrogação de cronograma, pessoal. Então a solicitação não era de prorrogação de cronograma. Tá? Isso foi o que deixou claro a reunião do comitê diretivo do E-Social.
tá? O que a gente vai fazer agora? E agora, Diogo? Prorrogou ou não prorrogou, né? Então, primeiro, não usa a palavra prorrogou, tá? Prorrogado ele não foi, tá? E agora, eu vou ganhar um pouquinho mais de prazo para essas empresas até 4,8 milhões de faturamento. Temos que aguardar uma resolução do Comitê Diretivo do E-Social, porque nada é efetivo até que se pronuncie o comitê, que é quem faz a gestão exatamente desses prazos, do cronograma, né? Muita gente diz, e isso foi muito bem esclarecido pelo próprio comitê, muita gente diz, mas isso já foi prorrogado várias vezes. Não, foi instituído o cronograma de implantação uma vez e foi feita somente uma alteração, né? Então, tomem cuidado aí com essa questão da prorrogação. Eu até já disse em outras afirmações, né, em outras ocasiões, eu já disse o seguinte, pessoal, não espere que isso vá ser prorrogado, porque é o seguinte, esse é a cereja do bolo do SPED. O fisco já tem, desde 1998, quando esse programa começou a ser criado, quando as informações começaram a tomar corpo para a criação, de forma geral, desse bloco SPED, que é o que a gente conhece hoje. Então, a gente tem desde 98 o fisco trabalhando nisso. Agora, em 2018, nós já temos uma experiência em implantação desse tipo de obrigação. Então, eu não espero, sinceramente, que isso seja prorrogado mesmo, que o fisco vá prorrogar isso, simplesmente pelo fato de que ele já tem experiência em como fazer, né? E ele já sabe como ele lida com as empresas brasileiras para que elas deem a compliance disso. Lembre-se que a cada dia que a gente posterga esses prazos, é mais um dia em que a gente vai estar enviando uma obrigação duplicada. Você diz, já sou obrigado à entrega do E-Social e se eu não enviar, tem penalidade? Sim, já é obrigado e tem penalidade. A partir da data que está lá, já é obrigado, já tem penalidade. Se não enviar, penalização. E também sou obrigado à microdeclaração, por exemplo, a DIRF. Sou obrigado a DIRF? É obrigado ainda. Tá? Até que as empresas comecem a dar compliance nessa informação e comecem de uma forma geral a entregar, como é que eu vou dispensar? 10 empresas ou 10 mil empresas se adequaram. E as outras? Não se adequaram. Então eu não posso deixar de exigir a DIRF para todas as empresas, porque só 10 mil se adequaram e as outras não. Então, quanto mais tempo a gente levar, pessoal, isso é uma questão de conscientização e uma questão bem lógica até. Quanto mais tempo a gente levar para implantar com sucesso esse programa, mais tempo a gente vai passar mandando 2 declarações. Então, isso ninguém quer. Já é difícil dar atenção à folha de pagamento, fazer as admissões. Agora, fazer admissões no modelo da legislação e comprovar que essas admissões, que esses processos estão sendo seguidos e ainda, além disso, ainda atender às declarações de forma duplicada. Envio E-Social, faz a folha, faz todos os processos de DP e ainda é obrigado a participar lá da DIRF, é obrigado a fazer os informes de rendimento para o funcionário, é obrigado a uma série de outras microdeclarações, uma série de outras declarações complementares que a gente poderia já estar livre, se adequa, aí o fisco vai olhar e falar assim, não, agora a gente já pode cancelar, não precisa mais de DIRF. Então, só para resumir, não foi prorrogado. Não existe prorrogação, pessoal. E temos que aguardar informações oficiais. Tá, mas não foi prorrogado. E se acontecer alguma novidade, vai ser estendido o calendário para as pequenas empresas, né? Não vai ser prorrogado. A intenção é que seja estendido um pouquinho para quem envia as informações. O prazo para envio das informações. Mas continua no mesmo cronograma de início, né? Deu para entender, pessoal? Escreve aí pra gente. Uma pergunta bem interessante aqui, eu tô vendo, é do Silvio, que ele tá falando da saúde e segurança do trabalho, a Daniela. Foi falado também hoje na reunião com o Maia, né? Sim. Que realmente é um dos pontos mais críticos, a saúde e segurança do trabalho, né? Isso. Bom, a saúde e segurança do trabalho pretende ser um tema bastante controverso. A gente se lembra do seguinte... isso não está sendo um sistema que o fisco disponibilizou, tirou da cabeça dele e obrigou as empresas. Tá? Temos o comitê gestor do E-Social, esse sistema todo ele foi construído
ouvindo a população, ouvindo as empresas, né? Ele criou lá o comitê, chamou algumas empresas para participar do desenvolvimento desse sistema. Então, é um sistema que está sendo construído junto com as empresas. E os problemas que nós estamos tendo, nós estamos reportando ao fisco e ele está adequando o sistema. E deve adequar ainda mais para que a gente passe a não ter mais nenhum problema, pessoal. Então, nesse sentido, as informações de saúde e de segurança do trabalho, elas ainda também estão sendo construídas. Tanto que foi criado um tipo diferente de nota orientativa, né, pelo Comitê Gestor do Social, dizendo, olha, nós vamos divulgar qual é a evolução, o que a gente está pensando em implantar, tá? Então aí temos lá o que o pessoal está pensando em implantar. De repente a gente pode até olhar e ir lá no órgão de classe e falar assim, peraí, ó, se o governo implementar isso, eu não vou conseguir. E aí a gente tem um tempo ainda para ajudar o governo até a construir este sistema, né? A dar compliance na informação que a gente não vai conseguir informar se o governo não souber que aqui na minha empresa eu tenho uma peculiaridade diferente, alguma coisa que é do meu segmento, né? Alguma coisa que é da minha empresa e que eu preciso que ele me dê uma ferramenta capaz de receber essa informação. Então a gente precisa participar também desse processo, né? As grandes empresas estão muito ativas na participação dessa feitura, desse projeto, porque elas entendem exatamente que isso é tendência no Brasil, né? O Brasil tende a fiscalizar, a acompanhar os tributos, a acompanhar as obrigações, todas através dessas declarações eletrônicas. Então, a lógica, é para onde está indo e a gente não vai mais ter como ficar aqui paradinho no nosso lugar sem entender esse movimento e sem seguir, né? Sem seguir essa orientação, até porque somos obrigados, por força de lei, a seguir as orientações que nos dá o fisco. Não temos o que fazer. A Cleide está até comentando aqui. Então, em novembro, devemos enviar as 3 fases? Na verdade, não. Você deve enviar as fases de acordo com o cronograma e não deixar isso tudo para ser enviado em novembro. Tá? Apesar de você... Olha o que acontece. As empresas. Imagina que o empresário ele não se adequou ainda e que está faltando ainda alguns pontos. Você acha justo que você comece a receber multas em relação à não entrega dessa obrigação? Né? Então, é isso que o fisco está tentando fazer. Mas... aqui, como a gente já falou, o mais complicado, né, quando a gente fala de penalidades. Qual é a pior penalidade que pode acontecer? O que o fisco deve pegar pesado mesmo com o contribuinte caso ele não faça? O envio das informações. Se ele enviar alguma coisa e tiver alguma coisa deslocada, nos primeiros 6 meses o fisco deve dar medidas educativas, educar o contribuinte de alguma forma de que aquilo está errado, para que ele comece a se adequar. Mas se eu não enviar o arquivo, olha o que vai acontecer. Eu não estou nem dando para o governo a chance de que eu vou me adequar, não estou nem informando que eu estou me adequando. Tá? Então, eu não recomendo, né, que você deixe para novembro a entrega das informações, porque lá, você pensa que quando você chegar lá em novembro, você vai ter uma série de problemas, né, vai ter uma série de informações que vão estar deslocadas, que vão estar com problema, e aí o que você vai fazer? Se o prazo já é novembro, se já está ali em cima do prazo. Já vem a folha de pagamento, né? E aí vem a folha de pagamento em cima, e aí você percebe que o empregador, aquele cliente do seu escritório, ele está trabalhando de forma incorreta com os estagiários, utilizando mais estagiários do que a lei permite. Aí você percebe uma série de problemas na operação dele. Mas se você só for deixar para ver isso em novembro, o que vai acontecer? Não vai mais dar tempo de você se adequar. O objetivo aqui, conforme foi divulgado pelo Comitê Deliberativo do E-Social, é fazer as empresas entrarem na linha, seguirem esse método. Tá? O E-Social, afinal, é um método que deve unificar como todos os empregadores brasileiros tratam a contratação e utilização de mão de obra dentro do território nacional.